Eles sempre cobram o preço. Mesmo quando a mente finge que nada aconteceu, o corpo registra. Não de forma dramática, não com um colapso evidente, mas em sinais pequenos, quase imperceptíveis. Um peso atrás dos olhos, uma leve queda na atenção, uma rigidez que desaparece da postura. Você acorda e sente que algo foi retirado, mas não sabe exatamente o que. O mundo parece um pouco mais distante, como se houvesse uma camada fina entre você e a realidade. A maioria dos homens ignora isso. Chamam de cansaço, de estresse, de rotina. Mas o corpo não se engana. Ele sabe exatamente o que foi perdido. E mais importante, ele sabe que não deveria ter sido. A verdade é desconfortável porque não é simbólica. Não é espiritual no sentido abstrato que muitos gostam de acreditar. É física, é biológica. E existe uma carga no seu sistema que não foi feita para ser desperdiçada sem propósito. E quando você a libera de forma casual, o organismo responde imediatamente, mesmo que sua mente leve mais tempo para admitir. Eu entendi isso da forma mais simples possível. Não depois de anos de excesso, mas depois de disciplina. Semanas de controle, semanas de silêncio interno, semanas onde tudo parecia alinhado. O sono mais profundo, a mente mais clara, a presença mais firme. Havia uma sensação de base, como se eu estivesse finalmente apoiado em algo sólido. Então, em um momento comum, sem exagero, sem impulso descontrolado, apenas uma quebra isolada, tudo mudou. No dia seguinte, o corpo não estava destruído. Não havia dor, não havia fraqueza evidente, mas havia peso. Um peso estranho, como se a gravidade tivesse aumentado levemente. Os pensamentos demoravam mais para se formar. O olhar não se fixava com a mesma precisão. Era sutil, mas inegável. E foi ali que ficou claro algo que poucos têm coragem de admitir. O preço não é psicológico, é fisiológico. Quando você libera essa energia, o corpo não celebra. Ele interpreta como fim, como encerramento de ciclo, um sinal interno de que algo foi concluído. E como resposta, inicia um processo de desaceleração. Hormônios mudam, a sensibilidade à recompensa diminui, a disposição recua, o sistema nervoso sai de um estado de prontidão e entra em modo de recuperação. Isso não é moralidade, é programação biológica. O problema nunca foi o ato em si. O problema é a repetição em um ambiente que exige o contrário. O homem moderno aciona esse fim várias vezes, sem nunca ter realmente começado nada que justificasse isso. E, com o tempo, o corpo deixa de retornar ao estado original. Ele se adapta ao meio-termo, nem totalmente ativo, nem completamente recuperado. Um estado constante de quase energia, quase foco, quase presença, e esse quase se torna o padrão. A retenção quebra esse ciclo, mantém o sistema ativo, direcionado, preparado. A energia permanece disponível. O impulso continua vivo. O corpo entende que ainda há algo a ser feito, mas quando você interrompe isso, mesmo uma única vez, o sistema sente. Não como culpa, mas como perda. É por isso que muitos homens descrevem a recaída não como vergonha, mas como decepção física, como se o próprio organismo tivesse sido traído. A coluna perde firmeza, a respiração encurta, o olhar perde intensidade. Nada disso é imaginado, são respostas químicas reais. Testosterona não influencia apenas força. Ela molda comportamento, decisão, postura. Dopamina não é apenas prazer. Ela define direção, motivação, expectativa. Quando esses sistemas caem, mesmo que temporariamente, você se move diferente, anda mais devagar, hesita mais, questiona impulsos que antes eram naturais. E é aqui que o preço real começa. Um homem sem essa energia deixa de ser orientado internamente. Ele passa a reagir ao ambiente. Busca estímulo fora porque não encontra direção dentro. Prefere conforto ao invés de desafio. Não porque é fraco,
mas porque seu corpo foi colocado em modo de economia. Um sistema sem carga evita atrito. Um sistema carregado busca resistência. Ele quer peso, quer esforço, quer algo que justifique a energia acumulada. Quando você perde isso, não perde apenas intensidade, perde alinhamento. Eu percebi isso na forma como lidava com o desconforto. No estado de retenção, o frio despertava, o silêncio ampliava, o esforço era limpo. Depois da quebra, as mesmas coisas irritavam. O silêncio incomodava. A dificuldade parecia desnecessária. O corpo tinha mudado de expansão para contração. E essa mudança é o preço que quase ninguém conecta. A retenção orienta o sistema para crescimento. A liberação frequente o empurra para a recuperação constante. E recuperação constante, quando não é merecida, se transforma em estagnação. O corpo aprende que toda intensidade termina em queda. Então, ele para de oferecer intensidade completa. Ele limita antes que você perceba. É por isso que tantos homens se sentem planos, mesmo em momentos que deveriam ser estimulantes. Eles foram condicionados a não ir até o limite. Uma vez que você sente a diferença, não há mais como ignorar. E o corpo aprende o que é funcionar no máximo. E esse conhecimento cria responsabilidade. Você deixa de ter a opção de fingir que não faz diferença. A maioria não luta contra a disciplina. Luta contra a honestidade. Quer os benefícios sem aceitar o custo. Quer acreditar que nada foi realmente perdido. Mas o corpo nunca mente. Ele responde exatamente ao que você faz com ele. E a verdade final dessa primeira camada é simples e pesada. Cada vez que você desperdiça essa energia sem propósito, você não está abrindo mão de um momento, está retirando algo do seu próprio futuro, da versão de você que usaria essa energia para construir, agir, decidir, avançar. E essa versão simplesmente não acontece. O erro mais comum é acreditar que o preço termina no momento da liberação, como se fosse um evento isolado, um pico, uma queda, e depois tudo volta ao normal. Mas o corpo não funciona como um interruptor. Ele funciona como um sistema que aprende, registra e se adapta. Cada ação que você repete se transforma em um padrão interno. E cada padrão molda o tipo de homem que você se torna, não no pensamento, mas na biologia. Quando você sustenta essa energia por um período, algo começa a se reorganizar silenciosamente. O sistema nervoso entra em um estado raro, quase esquecido no mundo moderno. Um estado de tensão controlada. Não é ansiedade, não é agitação, é prontidão. O corpo permanece alerta, mas estável. O cérebro não dispara de forma caótica. Ele se mantém focado. A respiração se aprofunda. O olhar se fixa. Mas existe uma sensação constante de que algo pode acontecer a qualquer momento. E você está preparado. Esse estado não é comum porque exige consistência. E consistência é exatamente o que a maioria interrompe. Quando você quebra esse padrão, principalmente depois de um período mais longo, o impacto não é apenas químico, é estrutural. O corpo recebe uma mensagem clara. A pressão acabou. A necessidade passou. Pode desligar. E quanto mais tempo você passou construindo essa tensão interna, mais forte essa mensagem se torna. É por isso que a queda depois de um período de retenção costuma ser mais intensa do que para alguém que nunca tentou. Não é fraqueza, é contraste. O sistema já tinha subido, já tinha se reorganizado em um nível mais alto. E quando você interrompe isso de forma abrupta, o corpo não simplesmente ajusta, e ele desce rápido demais. E essa queda cria um espaço estranho, um vazio entre dois estados, nem o antigo, nem o mais elevado. Muitos chamam isso de desmotivação, de apatia, até de algo mais profundo. Mas na realidade, é desorientação biológica. O corpo não sabe em qual estado permanecer. Ele recebeu sinais contraditórios, ficar ativo ou recuar, avançar ou economizar.
E essa confusão interna se traduz em instabilidade. Não é que você perdeu tudo, é que o sistema perdeu referência. E aqui entra um ponto que quase ninguém entende. O corpo não responde à intenção, ele responde à repetição. Não importa o quanto você queira manter disciplina. Se o padrão é inconsistente, a biologia se torna instável. Hormônios deixam de seguir um ritmo. A motivação deixa de ser previsível, a energia oscila. E essa oscilação é mais desgastante do que a baixa energia constante. Um sistema estável, mesmo que não esteja no auge, consegue funcionar. Um sistema instável nunca se estabelece. Você acorda sem saber qual versão de si mesmo vai aparecer. Em um dia, clareza. No outro, névoa. Em um momento, foco. No seguinte, dispersão. Isso não é falta de força de vontade. É um organismo que parou de confiar no próprio padrão. E quando o corpo perde essa confiança, ele começa a se proteger. Pequenos sinais começam a surgir. Hesitação antes de agir. Pensamentos excessivos antes de decisões simples. Busca por validação externa. Evitação de desconforto. Tudo isso não é defeito de caráter. São respostas adaptativas de um sistema que não acredita mais na própria capacidade de sustentar energia. A retenção ensina o oposto. Ela mostra ao corpo que é possível acumular, sustentar e direcionar energia sem colapsar. Que intensidade não precisa terminar em queda. Mas quando você quebra esse ciclo repetidamente, o organismo volta ao padrão mais seguro. Liberar rápido. Evitar acúmulo. Não confiar em estados elevados. E isso se agrava porque o ambiente moderno reforça exatamente esse comportamento. Estímulo constante, recompensa imediata, descarga contínua. O sistema é treinado, todos os dias, a não sustentar nada por muito tempo. A retenção se torna uma exceção, um sinal contra o fluxo. E quando você abandona esse sinal, mesmo por pouco tempo, o ambiente retoma o controle. É por isso que muitos sentem que perdem progresso mais rápido do que ganharam, porque o padrão do corpo, hoje, é a queda. A retenção exige manutenção. A dissipação acontece automaticamente, e o preço disso não aparece de uma vez. Ele se acumula em pequenos desvios. O sono muda. Fica mais leve, menos restaurador. Os impulsos voltam com mais força. A mente se torna mais barulhenta. A disciplina começa a falhar em detalhes. Nada disso parece grave isoladamente. Mas juntos, esses sinais puxam você de volta para um estado inferior. E esse estado, para a maioria, já está muito abaixo do potencial real. Existe também um custo que poucos percebem no início. O corpo começa a mudar a forma como usa energia. Em um estado de retenção, ele investe, direciona recursos para fortalecimento, adaptação, crescimento. Existe uma expectativa interna de demanda. Mas quando você interrompe isso, o sistema muda de estratégia. Ele passa a conservar, a armazenar, a recuperar. E quando essa mudança acontece com frequência, o corpo nunca se decide. Ele não entra totalmente em performance, nem em descanso. Fica no meio. E esse meio é pesado, uma sensação constante de lentidão. Não é fraqueza, é ineficiência. Você gasta mais energia para fazer menos. Com o tempo, isso se torna normal. Você esquece como é se sentir leve. Esquece como é agir sem resistência interna. E quando experimenta novamente um estado elevado, percebe o quanto estava operando abaixo. Mas talvez o impacto mais sutil seja social. O corpo humano lê outros corpos o tempo todo. Antes de qualquer palavra, antes de qualquer gesto consciente, existe uma leitura silenciosa acontecendo, e essa leitura responde ao seu estado interno. Um homem com energia retida transmite estabilidade. Um homem em estado de recuperação transmite retração. As pessoas não sabem explicar isso, mas sentem. Interrompem mais, testam mais, respeitam menos limites. Não por maldade, mas porque percebem uma ausência de firmeza.
Não é sobre dominar, é sobre sustentar presença. E presença vem de um sistema que não está buscando nada fora, porque não está faltando nada dentro. Quando isso muda, mesmo levemente, o comportamento externo muda junto. Você começa a se explicar mais, preencher silêncios, ajustar sua comunicação para compensar algo que o corpo já perdeu. E tudo isso acontece sem que você perceba conscientemente. No fundo, o que está sendo perdido não é apenas energia, é coerência, é a capacidade de manter uma linha contínua entre impulso e ação. Quando essa linha se quebra repetidamente, o corpo aprende a encurtar tudo. Desejo vira descarga, tensão vira alívio imediato. E essa lógica começa a se espalhar para outras áreas. Projetos são abandonados mais rápido, conversas difíceis são evitadas, decisões são adiadas, não por falta de inteligência, mas porque o sistema foi treinado a não sustentar tensão por tempo suficiente para transformar algo. E essa é a camada mais silenciosa do custo. Você não percebe no dia, nem na semana, mas começa a perceber na trajetória. Caminhos que poderiam ter sido seguidos simplesmente não são. Não por incapacidade, mas porque o corpo nunca sustentou energia o suficiente para chegar até o fim. O preço mais profundo não aparece no dia seguinte, nem na semana seguinte. Ele se revela na forma que o seu sistema vai tomando com o tempo. O corpo não discute, não negocia, não julga. Ele apenas aprende. E tudo o que você repete, ele assume como regra. Se você condiciona o seu organismo a ciclos curtos de excitação e queda, ele passa a viver esperando a queda. E quando um sistema espera cair, ele nunca sobe completamente. Esse é o ponto que quase ninguém percebe. Não é que você perde energia apenas no momento da liberação. Você ensina o seu corpo a não confiar em estados elevados. Ele começa a reduzir a intensidade antes mesmo de você chegar lá. Ele limita a própria entrega, não por fraqueza, mas por proteção. Um organismo que foi treinado a desperdiçar não investe tudo de novo. Ele retém por segurança, não por disciplina. E ele segura porque não acredita que aquilo será bem utilizado. A retenção ensina exatamente o oposto. Ela mostra ao corpo que a energia pode ser acumulada, sustentada e direcionada. Que a tensão não precisa terminar em colapso, que existe um propósito além do alívio imediato. Com o tempo, isso muda a estrutura interna. Surge uma sensação de densidade, de presença, de firmeza silenciosa. Não é algo que você força, é algo que o corpo começa a emitir naturalmente. Mas quando esse processo é interrompido repetidamente, algo mais sutil acontece. Você não apenas perde o estado elevado, você interrompe a adaptação que estava sendo construída. E biologia não gosta de adaptação interrompida. Pense como um treino. Se você treina com consistência, o corpo responde. Se você treina forte e depois para várias vezes, ele não apenas volta ao início. Ele se torna cauteloso. Ele reduz o investimento porque não confia na continuidade. O mesmo acontece aqui. O corpo começa a oferecer menos energia desde o início. Menos impulso, menos intensidade, menos foco. Não porque você não tem, mas porque ele aprendeu que aquilo será perdido. E essa redução constante cria uma sensação que muitos homens conhecem, mas não conseguem explicar. A sensação de que tudo exige mais esforço do que deveria, como se houvesse uma resistência invisível em cada ação. Isso não é mental, é biológico. O sistema foi treinado a operar abaixo do máximo para evitar desperdício. A retenção quebra esse padrão. Ela diz ao corpo que vale a pena investir. Mas quando você abandona isso com frequência, o corpo volta a economizar. E economia constante gera mediocridade silenciosa. Nada colapsa, mas nada cresce. Existe também uma memória hormonal que poucos consideram. O corpo não trabalha com números isolados, ele trabalha com ritmos, testosterona, dopamina, cortisol.
Todos seguem padrões que se estabilizam com o tempo. A retenção ajuda a organizar esses ritmos. Cria uma constância, mas a quebra frequente desorganiza tudo. O sistema para de buscar picos saudáveis e começa a nivelar por baixo. E esse nivelamento é perigoso porque parece normal. Não há dor intensa. Não há alerta claro. Apenas uma redução gradual na ambição, na clareza, na capacidade de sentir prazer real nas coisas. Uma espécie de neutralidade constante, nem bom, nem ruim. E muitos homens vivem assim a vida inteira, acreditando que isso é o máximo que podem sentir. Mas o impacto vai além da energia. Ele atinge a confiança interna. Quando você não consegue prever o seu próprio estado, você começa a se limitar. Planeja menos, arrisca menos, se compromete menos. Não porque decidiu isso conscientemente, mas porque o seu corpo não oferece base suficiente para sustentar decisões maiores. Existe sempre uma dúvida silenciosa. E se eu não tiver energia depois? A retenção elimina essa dúvida. Ela cria um fundo estável, uma reserva, um espaço interno onde você sabe que pode confiar. E quando essa confiança existe, o comportamento muda. Você assume mais, age com mais clareza, permanece mais tempo nas situações difíceis. Mas quando essa base desaparece, tudo se torna mais pesado. Não impossível, apenas mais difícil do que deveria ser. Outro efeito pouco discutido é a tolerância ao desconforto. Um sistema carregado interpreta o desconforto como estímulo, algo que pode ser atravessado. Um sistema descarregado interpreta como ameaça, algo a ser evitado. E isso muda completamente a forma como você vive. Pequenas dificuldades começam a parecer grandes. Situações simples exigem mais esforço emocional. Isso não é sobre ser forte ou fraco, é sobre ter ou não margem. Retenção cria margem, um espaço entre o estímulo e a reação. Quando essa margem existe, você escolhe. Quando não existe, você reage. E viver reagindo, no longo prazo, destrói qualquer construção mais sólida. E talvez o ponto mais importante de todos seja a direção da sua vida. Porque no fim, não é sobre um dia ruim ou uma semana menos produtiva. É sobre trajetória, pequenas quedas repetidas, pequenas perdas de energia, pequenas decisões evitadas. Tudo isso começa a inclinar o caminho. Não de forma brusca, mas constante. E anos depois, muitos olham para trás e não entendem por que não avançaram como poderiam. Não foi falta de capacidade, foi falta de continuidade energética. O corpo nunca sustentou o suficiente para atravessar as fases difíceis que toda construção exige. E quando você entende isso, algo muda. Não por culpa, mas por clareza. Você percebe que não está lidando com um hábito qualquer. Está lidando com o sistema que sustenta todas as outras áreas da sua vida. No final, não se trata de moralidade. Nunca foi sobre certo ou errado. É sobre custo, sobre o que acontece dentro de você, independentemente do que você acredita ou escolhe ignorar. O corpo não negocia com justificativas. Ele responde a padrões. E cada padrão que você repete está moldando, silenciosamente, o tipo de homem que você está se tornando. Depois que você experimenta seu sistema funcionando em alta capacidade, não existe mais retorno confortável à ignorância. Você pode até voltar aos mesmos comportamentos, mas a sensação nunca será a mesma. Algo dentro de você vai reconhecer a queda, vai perceber a diferença. E esse incômodo não é culpa, é inteligência biológica. É o seu próprio organismo mostrando sem palavras qual estado ele prefere. A retenção não é sobre se privar, é sobre parar de desperdiçar sem direção. É sobre aprender a sustentar energia o suficiente para transformá-la em algo real. Ação, construção, presença, direção. Não é um caminho de perfeição, é um caminho de consciência. Você não precisa ser extremo, mas precisa ser honesto, porque no fim,
A pergunta não é se você pode continuar abrindo mão dessa energia. A pergunta é: você está disposto a pagar o preço disso repetidamente, sabendo exatamente qual é esse preço? Se esse conteúdo fez sentido para você, então não deixa isso passar como mais uma informação esquecida. Começa a observar. Testa no seu próprio corpo. Sente a diferença. E se você quer ir mais fundo nesse processo, fortalecer sua disciplina e manter esse nível de consciência no dia a dia, já se inscreve no canal e acompanha os próximos conteúdos. E me diz aqui nos comentários, você já sentiu essa diferença no seu próprio corpo?